Segunda Reis, capítulo 18, nos fala desse rei que é mencionado aqui, Ezequias, que foi um rei que restaurou o culto a Deus. Eu acho que é capítulo 18 de Segunda Reis, versículo 3. E fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo o que fizera Davi seu pai. Este tirou os altos, quebrou as estátuas, deitou abaixo os bosques e fez em pedaços a serpente de metal que Moisés fizera, porquanto até aquele dia os filhos de Israel lhe queimavam incenso e lhe chamaram Neustã. No Senhor Deus de Israel confiou, de maneira que depois dele não houve seu semelhante entre todos os reis de Judá, nem entre os que foram antes dele. Porque se chegou ao Senhor, não se apartou de após ele, e guardou os mandamentos que o Senhor tinha dado a Moisés. Nós vemos uma restauração da verdade aqui, através desse rei Ezequias. E, obviamente, quando fala que não houve um antes dele, isso tem que levar em consideração o período em que ele vivia, que era um período já de ruína. E obviamente Deus foi com ele, porque nós vemos que no versículo 7 fala isso. Assim foi o Senhor com ele. Para onde quer que saía, se conduzia com prudência. E aí vai contando das guerras contra os inimigos de Israel. Mas o que tem a ver Ezequias com o capítulo 25 de Provérbios é o versículo 1. Também estes são provérbios de Salomão, os quais transcreveram os homens de Ezequias, rei de Judá. Isso demonstra que num tempo de restauração da verdade, num tempo de volta aos princípios estabelecidos por Deus, existiu também um esforço em se preservar a palavra de Deus. Então esses homens de Ezequias, rei de Judá, acabaram transcrevendo os provérbios de Salomão. E muitos deles, obviamente, estão aqui hoje e fazem parte do volume da palavra de Deus, esses provérbios de Salomão. Salomão é uma figura de Cristo em seu reino. Quando Cristo vier reinar e estabelecer paz na terra. E esses princípios aqui que são ditados por Salomão nos seus provérbios, eles valem no modo como Cristo fará quando vier para reinar. Quando fala que a glória de Deus é encobrir o negócio, mas a glória dos reis é tudo investigar, para a altura dos céus e para a profundeza da terra e para o coração dos reis não há investigação alguma. Tira da prata as escórias e sairá vaso para o fundidor. Tira o ímpio da presença do rei e o seu trono se firmará na justiça. O trono de Cristo, quando ele vier reinar e se estabelecer esse trono então em justiça, ele será precedido de uma limpeza completa da terra, tirando tudo aquilo que afronta a Cristo. Todos os iníquos serão mortos. Nós temos algumas passagens nos evangelhos que falam dessa limpeza que vai ser feita na abertura do reinado de Cristo na terra. Porque sem a separação, sem que o mal seja tirado da terra, não poderia haver paz durante o seu reino. Mas Cristo virá, fará essa limpeza e durante todo o milênio haverá juízo a cada manhã. Aquele que pecar morrerá. Obviamente, isso é o reino de Cristo na terra, habitado por pessoas de carne e ossos, não ressuscitadas, pessoas no seu estado natural e não novas criaturas em Cristo, mas aquelas pessoas que restaram da grande tribulação, sejam elas os judeus convertidos ou os gentios que acolheram esses judeus e são chamados de ovelhas em Mateus 25, enquanto os judeus são os pequeninos irmãos do Senhor e os bodes são aqueles que não acolheram os pequeninos irmãos do Senhor.
Eu acho que tem até um versículo que fala, quando ele vier, tirará da terra tudo que é ofensivo, ou alguma coisa assim, eu não me lembro onde está isso. Extirpará. O que faz a diferença toda, fará a diferença toda quando Cristo vier, e faz a diferença toda nesse capítulo, é a presença do Rei. No versículo 5, nos fala do juízo do Rei. O Rei julgando, né? No versículo 4, é a purificação, tira da prata as escórias e sairá vaso para o fundidor, e tira o ímpio da presença do Rei, e o seu trono se firmará em justiça. Mas o versículo 6 já é um juízo próprio. Não te glories na presença do Rei. E nossa vida seria também diferente aqui nesse mundo se nós estivéssemos sempre na presença do Senhor, julgando todas as coisas segundo a presença do Senhor. Porque quem conseguiria se gloriar na presença do Senhor? E é o que fala no versículo 27, comer muito mel não é bom. Assim a investigação da própria glória não é glória. E também no versículo 14, como nuvens e ventos que não trazem chuva, assim é o homem que se gaba falsamente de dádivas. Agora, imagina qualquer um de nós, qualquer pessoa, diante de um que pode ver todas as coisas, que pode ler todos os pensamentos, que sabe todos os sentimentos que se passam em nosso coração. Que espaço, né, que margem existe para nós nos gloriarmos de qualquer coisa? Quem ousaria na presença de Cristo falar qualquer coisa, falar, eu fiz, eu sou, eu aconteço, ou qualquer coisa assim? Jamais. Aí sim entra a graça e a misericórdia, o versículo 7, porque melhor é que te digam, sobe para aqui, do que seres humilhado diante do príncipe, a quem já os teus olhos viram. Diante do príncipe tudo muda, diante de Cristo todas as coisas mudam. Qualquer litígio, qualquer problema, qualquer rancor, basta entrar na presença de Cristo. O que sobra? Não sobra nada. A presença dele muda tudo. O versículo 11 tem uma curiosidade, né? É a primeira vez em que a palavra maçã aparece na Bíblia. É em Provérbios 25, 11. O que equivale a dizer que não existiu nenhuma maçã na história do Éden, do Jardim do Éden. No sentido de que não foi a maçã o fruto proibido, né? No sentido de que não é o fruto proibido não era uma maçã, né? Porque provavelmente Deus fez todas as coisas e a maçã foi criada já naquela época, né? Mas a palavra não diz que o fruto era uma maçã. Talvez pelo fato de narrar o fruto como bonito e desejável de comer, que atrai, né? E todo mundo sabe, uma maçã vermelhinha, ela é atraente, né? Nesse sentido. Então, talvez por isso usaram a maçã nos desenhos e tal, e acabou virando a maçã. Mas realmente as escrituras não dizem que fruto era esse. Era um fruto que estava lá, que não podia pegar, né? Comer dele, porque era um fruto do conhecimento do bem e do mal. Esse tipo de coisa é muito comum, de pegar, né, assumir uma coisa que dizem, né, por aí, falam, a tradição acaba assimilando e a gente vai levando. Agora na época do Natal a gente sempre vê isso aí. 3 reis, um diz que é rei, e magos. Provavelmente a melhor tradução seria 3 sábios. Os sábios. 3 é outra coisa que não tem também, não diz que são 3. As ofertas eram em 3: incenso, mirra e ouro. Mas daí eles falaram, bom, são 3 ofertas, uma para cada um. Um ofereceu isso, outro mais. Não está escrito isso também. Então a gente às vezes vai pegando coisas assim, e aí vale a gente dizer, muitas vezes nós ouvimos pessoas que, eu gosto de assistir esses filmes sobre a Bíblia, porque a gente aprende muito.
aprende muita coisa errada, certamente, porque esses filmes geralmente são interpretações daquilo que está escrito por teólogos tal, e que tenta fazer a coisa mais romanceada, ficar mais bonita. Porém, agora está começando uma nova onda de coisas em que estão fazendo filmes épicos a respeito da Bíblia, porém com o firme propósito de reinterpretar as coisas, não na realidade que eles estão querendo. Eles estão querendo fazer um negócio, o filme Noé, recente que passou, todo mundo ficou indignado com o filme, porque na realidade a palavra de Deus escreve claramente que 8 almas se salvaram. Nesse filme de Noé, a filha dele não entra no barco com ele, mas entra um homem que não tinha nada a ver com o negócio. Ele entra por um buraco na arca e no fim ele instiga o filho a querer matar. É tudo história. E agora tem mais um, que é a respeito de Moisés, né? Que conta a história de Moisés, e aí também não vi o filme, mas eu leio sobre isso, né? Está tudo distorcido também. A interpretação, a reinterpretação na ideia atual da religiosidade. Nós sabemos que existem movimentos agora, esse novo pensamento do que Deus é, né? Nova era, que chama, um negócio assim, se eu não me engano, que é uma ideia totalmente oposta ao que está nas Escrituras. Eles pegam as Escrituras e reinterpretam, e acrescentam e subtraem, e fazem o que quiserem dela e apresentam para todo mundo. Então avisar que tem que ver com cuidado essas coisas, para não ficar engolindo o sapo, né? Como diz a expressão, acaba engolindo o sapo. Nós devemos guardar a nossa mente das influências. O Lineu citou esse último filme que está aí, ele é de o diretor é ateu. Eu não acredito que um diretor ateu vá fazer um filme bíblico fiel às Escrituras. Mas nós, como cristãos, o papel nosso é guardar a nossa mente, o nosso coração, das influências dos pensamentos dos homens, dos pensamentos também do inimigo de nossas almas, porque aí é muito simples entender isso. Por exemplo, se tem alguém aqui que uma pessoa vem para mim e fala: Mário, tal irmão ou tal pessoa falou uma coisa horrível a seu respeito. E eu estou saindo para me encontrar com essa pessoa porque vou lá numa festa, na casa dele, alguma coisa. A maneira como eu vou chegar na casa dessa pessoa já vai mudar. Porque o que essa outra pessoa me disse, que eu não sei se é verdade ou mentira, já influenciou meus pensamentos, já fez com que eu raciocinasse uma série de coisas, pensasse mal daquela pessoa, enfim, eu fiquei com a mente contaminada. Então, o simples fato, alguém pode falar assim: mas eu vou assistir um filme bíblico só, sei que está cheio de erro, vou assistir e tal. Mas assista o Chaves, ou Chapolin, assista qualquer outra coisa, porque no momento em que eu entro em contato com uma coisa que se diz bíblica, da próxima vez que eu for ler a Bíblia, é como se ficar procurando nas entrelinhas aquilo que o filme mostrou. E não vai estar lá. Mas eu já não estou mais tão confiante no que eu leio, porque minha mente foi contaminada com coisas que não vêm de Deus, com o objetivo claro de negar aquilo que é de Deus. Então eu creio, eu tenho, esse é um princípio que eu tenho para mim, de não assistir filme bíblico, assistir filmes históricos, filmes de aventura, qualquer outra coisa. Mas falou que é bíblico, falou que é de personagem bíblico, não. No máximo uma ficção, tipo Ben-Hur, né, que não é de um personagem bíblico, é uma ficção. Mas falou que é um filme que vai lá mostrar a Bíblia, os personagens da Bíblia, não. Porque a próxima vez que eu abrir a minha Bíblia, aquilo vai interferir no meu pensamento e na minha leitura. Com certeza, a mente vai estar contaminada. Um exemplo disso, na minha juventude, antes de me converter, eu li... Eram os deuses astronautas, e até hoje, quando eu leio Ezequiel, não tem jeito de eu falar sobre as rodas girando uma dentro da outra sem eu pensar naquele livro, pensar no que ele falou de ser uma nave espacial e tudo mais. E realmente isso contamina, as más conversações corrompem os bons costumes, e essas coisas são, na realidade,
para desvirtuar mesmo a palavra de Deus e para afastar o homem do conhecimento da verdade através da própria verdade. Nós podemos conhecer as coisas intelectualmente através de estudos e de livros e de filmes e tudo mais. Mas o conhecimento da palavra por meio do Espírito Santo não vai ter um filme que vai nos dar. Não vai ter um livro, uma novela, né, um romance que vá nos dar conhecimento da verdade. Outro exemplo disso, eu me recordo, logo que eu me converti, que surgiu o filme O Exorcista, que na época foi assim, um choque para todo mundo, porque tratava de um negócio do diabo e tal. E eu me recordo que um irmão de uma denominação foi assistir, né? E aí fala, puxa, mas você foi assistir esse filme? Não tem nada a ver, fala do diabo, né? Não, mas eu tenho que ver como o diabo é para poder lutar contra ele. Eu falei, então não é ali naquele filme que você vai ver, né? Você tem que ver na palavra de Deus. Mas é interessante como forma às vezes esse conceito, né? Eu preciso ver tudo e julgar o que é certo, entendeu? Não, nós não precisamos ver tudo, nós não precisamos conhecer Aristóteles, não precisamos conhecer Platão, nós não precisamos conhecer mitologia grega para entender a palavra de Deus. Ajuda? Pode ajudar um pouco sim, mas conhecimento da verdade, conhecer a pessoa do Senhor Jesus, eu não preciso de nada disso. E realmente é perder tempo. Você pode usar o seu tempo mais inteligentemente, né, nas coisas de Deus. O diabo usou a palavra de Deus para tentar o Senhor Jesus. E as coisas que vêm embrulhadas com as páginas da Bíblia, vamos chamar assim, são as mais perigosas. Tanto no âmbito do entretenimento, como também no âmbito religioso. Porque nós sabemos que as grandes distorções, as grandes heresias, elas sempre vêm acompanhadas de muitas verdades tiradas da palavra de Deus, mas obviamente misturadas com algum veneno ali, com alguma coisa prejudicial. Por isso o sinal de alerta deveria apitar mais forte quando as coisas chegam até nós com o selo evangélico ou bíblico ou qualquer coisa assim, como se fosse, falou que é bíblico, então é bom. Falou que é evangélico, é bom, então é bom. Falou que é cristão, então é bom. Porque é o cavalo de Troia, né? Falou que é um presente, então traz para dentro. Depois é dali que vai sair o inimigo. E essa questão também das entretenimento, né, diversões, acho que o versículo 16 cabe muito a esse respeito. Achaste mel? Come o que te basta, para que porventura não te fartes dele e o venhas a vomitar. Versículo 27, comer muito mel não é bom. O mel nos fala das coisas que são agradáveis, doces, são gostosas, né, são os refrigérios naturais da vida. Eles existem, claro, às vezes uma diversão, um entretenimento, alguma coisa, uma música, mas o cristão deve ser ponderado em todas as coisas, e esse capítulo todo nos fala de ponderação. Vamos ler em João, Evangelho de João, capítulo 10, versículo 2. Aquele, porém, que entra pela porta é o pastor das ovelhas. A este o porteiro abre, e as ovelhas ouvem a sua voz. E chama pelo nome as suas ovelhas, e as traz para fora. E quando tira para fora as suas ovelhas, vai adiante delas, e as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus disse-lhes esta parábola, mas eles não entenderam o que era que lhes dizia. Tornou, pois, Jesus a dizer-lhes: em verdade vos digo que eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim,
salvar-se-á, e entrará e sairá e achará pastagem. O ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Nós vemos nessa passagem, né, essas duas forças, né, que nós estamos falando agora, né, aquilo que o Senhor é e aquilo que não vem de Deus, aquilo que, como fala o versículo 10, o ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Essa é a obra do inimigo. No versículo em Pedro, eu acho que fala o diabo ronda, né, como um leão, está rugindo para ver quem possa tragar. À nossa volta sempre existe essas forças do inimigo para tentarem nos fazer de alguma maneira cair e deixarmos todo esse privilégio que nós temos, nos tirar dessa posição privilegiada que temos agora no Senhor. E por outro lado, nós vemos tendo esse descanso de que, no versículo 4 de João 10, e quando tira para fora as suas ovelhas, vai adiante delas, e as ovelhas o seguem porque conhecem a sua voz. Nós que cremos, recebemos essa nova vida, podemos agora identificar, reconhecer a voz do Senhor. E a essa voz que nós devemos atentar e seguir, porque aí nós vamos estar libertados, né, dessa maldade, desse caminho do qual o inimigo quer nos colocar. No mesmo versículo 10 desse capítulo, né, quando fala do ladrão, o ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Essa é a vontade do Senhor, né, que nós sejamos repletos, cheios daquilo que é dele, para que nós possamos nos alegrar e desfrutar dessa nova posição que temos em Cristo.